Depois da visita de Hudson Taylor ao Canadá, aos Estados Unidos e à Suécia em 1888 e 1889, a missão no interior da China gozou de um dos maiores impulsos para avançar em todos os anais da história de missões. Assim escreveu depois o nosso missionário acerca do que lhe pesava grandemente no coração durante toda a sua visita à Suécia. Confesso-me envergonhado de que, até essa ocasião, nunca tivesse meditado sobre o que o mestre realmente queria dizer ao mandar pregar o Evangelho a toda criatura. Esforcei-me durante muitos anos, como muitos outros servos de Deus, para levar o Evangelho aos lugares mais distantes. Planejei alcançar todas as províncias e muitos dos distritos menores da China, sem compreender o sentido evidente das palavras do Salvador. A toda criatura? O número total de evangelizadores entre os crentes da China não excedia 40.000. Se houvesse outro tanto de adesões, ou mesmo 3 vezes mais, e se cada um levasse a mensagem a 8 de seus patrícios, mesmo assim não alcançariam mais de 1 milhão. A toda criatura. As palavras abrasavam meu íntimo da alma. Mas, como a igreja e eu mesmo falhávamos em aceitá-las justamente como Cristo queria, isto eu percebi então. Para mim, havia apenas uma saída, a de obedecer. Qual será a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo quanto a essa ordem? Suprimiremos o título Senhor, que lhe foi dado, para reconhecê-lo apenas como nosso Salvador? Aceitaremos o fato de ele tirar a penalidade do pecado, mas nos recusarmos a confessar que fomos comprados por bom preço e que ele tem o direito de esperar a nossa obediência implícita? Diremos que somos os nossos próprios senhores, prontos a conceder-lhe apenas o que lhe é devido, a ele, que nos comprou com seu próprio sangue, com a condição de não pedir demasiado? As nossas vidas, os nossos queridos, as nossas possessões são somente nossas, não são dele? Daremos o que acharmos conveniente e obedeceremos à sua vontade somente se ele não nos pedir demasiado sacrifício? Estamos prontos a deixar Jesus Cristo nos levar aos céus, mas não queremos que esse homem reine sobre nós? Os corações de todos os filhos de Deus rejeitarão, certamente, uma afirmação assim formulada. Mas não é verdade que inumeráveis crentes em todas as gerações se comportaram tal como se isso fosse a base própria para suas vidas? São poucas as pessoas que o povo de Deus que reconhecem a verdade de que ou Cristo é o Senhor de tudo, ou então não é Senhor de coisa alguma. Se somos nós que julgamos a palavra de Deus, e não a palavra que nos julga, se concedemos a Deus somente o quanto quisermos, então somos nós os senhores, e Ele o nosso devedor, e, consequentemente, Ele deve ser grato pela esmola que lhe concedemos. Deve sentir-se obrigado por nossa concordância aos seus desejos. Se, ao contrário, Ele é Senhor, então tratemo-lo como Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Foi assim que Hudson Taylor, sem esperar, alcançou a mais larga visão da sua vida, a visão que dominou a última década de seu serviço. Com os cabelos já grisalhos, após 57 anos de experiência, enfrentou um novo sentido de responsabilidade com a mesma fé e confiança que o caracterizavam quando era mais novo. Sua alma ardia ao meditar nos alvos antigos. Ficou ainda mais firme ao executar a visão de outrora. Foi assim que sentiu a direção de unificar todos os grupos evangélicos que trabalhavam na evangelização da China em torno de um mesmo alvo: orar e se esforçar para que fosse aumentado o número de missionários, enviando à China outros 1.000, dentro de 5 anos. O número exato enviado à China durante esse prazo foi de 1.153. Não é, pois, de admitir que as forças físicas de Hudson Taylor começassem a faltar. Não tanto pelas privações e cansaço das viagens contínuas, nem pelos esforços incansáveis em escrever e pregar, nem pelo peso das grandes e inumeráveis responsabilidades de dirigir a missão no interior da China. Os que o conheciam intimamente sabiam que era um homem gasto de tanto amar.
A gloriosa colheita de almas na China aumentava cada vez mais, mas a situação política do país piorava dia após dia até culminar na carnificina dos Boxers, no ano de 1900, quando centenas de crentes foram mortos. Somente da missão no interior da China pereceram 58 missionários e 21 de seus filhos. Hudson Taylor e sua esposa estavam novamente na Inglaterra quando começaram a chegar telegrama após telegrama, avisando-os dos horripilantes acontecimentos na China. Aquele coração que tanto amava cada missionário quase cessou de pulsar. Acerca desse acontecimento, assim se manifestou: não sei ler, não sei pensar, nem mesmo sei orar, mas sei confiar. Certo dia, alguns meses depois, Hudson Taylor, com o coração transbordante e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, estava contando o que lera em uma carta que acabara de receber de 2 missionárias, escrita um dia antes de elas morrerem nas mãos dos Boxers. Eis o que ele disse: "Oh, gozo de sair de tal motim de pessoas enfurecidas para estar na sua presença, para ver o seu sorriso." Quando pôde continuar, acrescentou: "Elas agora não estão arrependidas. Têm a imperecível coroa. Andam com Cristo em vestes brancas, porque são dignas." Grifo do autor. Falando acerca de seu grande desejo de ir a Xangai para estar ao lado dos refugiados, ele disse: "Não sei se poderia ajudá-los, mas sei que me amam. Se pudessem chegar-se a mim nas tristezas para chorarmos juntos, ao menos poderiam ter um pouco de conforto. Mas ao lembrar-se de que tal viagem lhe era impossível por causa da saúde, a sua tristeza parecia maior do que podia suportar. Apesar de sentir profundamente a sua incapacidade para trabalhar como de costume, achou grande conforto em estar com a sua esposa, a qual tanto amava. Findara o tempo em que deviam passar longos meses e anos separados um do outro, nas lutas em tantos lugares. Foi em 30 de julho de 1904 que sua esposa faleceu. "Não sinto nada de dor, dizia ela, apesar da ânsia em respirar. Então, de madrugada, percebendo a angústia de espírito do seu marido, pediu-lhe que orasse rogando ao Senhor que a levasse logo. Foi a oração mais difícil da vida de Hudson Taylor, mas, pelo amor que lhe tinha, ele orou pedindo a Deus que libertasse o espírito da sua esposa. Logo que orou, dentro de 5 minutos, cessou a ânsia. E não muito depois, ela adormeceu em Cristo. A desolação de espírito que Hudson Taylor sentiu depois da partida da sua fiel companheira era indescritível. Todavia, achou indizível paz nesta promessa. "A minha graça te basta." Começou a recuperar as forças físicas e, na primavera, fez a sua 7ª viagem aos Estados Unidos. Dali, fez a última viagem à China, desembarcando em Xangai em 17 de abril de 1905. O valente líder da missão, depois de tão prolongada ausência, foi recebido em todos os lugares com grandes manifestações de amor e estima da parte dos missionários e crentes, especialmente dos que escaparam dos intraduzíveis espetáculos da insurreição dos Boxers. Em Xinjiang, o veterano missionário visitou o cemitério onde estão gravados os nomes de 4 filhos e o da esposa. As recordações eram motivo de grande gozo, isto é, o dia da grande reunião se aproximava. No meio da viagem, quando visitava as igrejas na China, sem ninguém esperar, nem ele mesmo, findou a sua carreira na terra. Seu passatempo aconteceu na cidade de Changsha, em 3 de junho de 1905. Sua nora contou o seguinte sobre o ocorrido. O querido papai estava deitado. Como sempre gostava de fazer, tirou as cartas dos queridos da sua carteira e as estendeu sobre a cama. Baixou-se para ler uma das cartas, perto do candeeiro aceso, colocado na cadeira ao lado do leito. Para que ele não se sentisse demasiadamente incomodado, puxei outro travesseiro e o coloquei por baixo da sua cabeça, e assentei-me numa cadeira ao seu lado. Mencionei as fotografias da revista Missionary Review, que estava aberta sobre a cama. Howard tinha saído para ir buscar algo para comer, quando papai, de repente, virou a cabeça e abriu a boca como se quisesse espirrar.
Abriu a boca a segunda e a terceira vez. Não clamou, não pronunciou qualquer palavra, não mostrou qualquer dificuldade para respirar, nada de ânsia. Não olhou para mim e não parecia cônscio. Não era a morte, era a entrada na vida imortal. Seu semblante era de descanso e sossego. Os vincos do rosto feitos pelo peso da luta de longos anos pareciam haver desaparecido em poucos momentos. Parecia dormir como criança no colo da mãe. O próprio quarto parecia cheio de indizível paz. Na cidade de Xinjiang, à beira do grande rio que tem a largura de mais de 2 quilômetros, foi enterrado o corpo de Hudson Taylor. Muitas foram as cartas de condolências recebidas de fiéis filhos de Deus do mundo inteiro. Emocionantes foram os cultos celebrados em vários países em sua memória. Impressionantes foram os artigos e livros impressos acerca das suas vitórias na obra de Deus. Mas as vozes mais destacadas, as que Hudson Taylor mais apreciaria, se pudesse ouvi-las, eram as das muitas crianças chinesas que, cantando louvores a Deus, deitaram flores sobre o seu túmulo.